A segunda carta aos Tessalonicenses já se abre com um cenário vivo diante dos olhos. Não começamos em um ambiente de tranquilidade, nem em uma igreja acomodada. Começamos em meio à pressão, com uma comunidade cristã cercada por dificuldades, mas ainda de pé. No capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo se dirigem à igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A saudação é breve, mas carrega peso. Graça e paz são anunciadas logo nas primeiras linhas, e isso não aparece aqui como fórmula vazia. Em uma igreja que atravessa perseguições e tribulações, graça e paz não são apenas palavras de abertura. Elas são a moldura espiritual de tudo o que virá em seguida. A câmera do texto então se aproxima do coração pastoral de Paulo. Ele não começa corrigindo, não começa repreendendo, não começa apontando o que falta. Primeiro, ele olha para aquilo que Deus já está fazendo naquela igreja. Paulo diz que é justo dar sempre graças a Deus por aqueles irmãos. E essa gratidão não nasce de simpatia pessoal apenas. Ela nasce de algo concreto que ele consegue enxergar. A fé deles cresce sobremaneira, e o amor de cada um deles uns para com os outros vai aumentando. Essa é a primeira grande imagem que o livro nos entrega. A igreja de Tessalônica não é apresentada como uma comunidade perfeita, mas como uma comunidade viva. A fé não está parada, o amor não está esfriando. Em vez de encolher sob a pressão, aquela igreja está amadurecendo dentro dela. E isso é decisivo para entendermos o restante da carta. Antes de tocar em questões difíceis, Paulo faz questão de mostrar que está falando com crentes que continuam avançando, mesmo quando o ambiente ao redor tenta esmagá-los. O texto deixa a cena ainda mais forte quando mostra que esse crescimento não acontece em tempos fáceis. Paulo passa a falar da perseverança e da fé deles em todas as perseguições e tribulações que suportam. Ou seja, não se trata de uma fé teórica, bonita apenas no discurso. É uma fé que está sendo testada. É uma fé que continua existindo quando surgem pressões reais, resistência social, sofrimento e oposição. A perseverança dos Tessalonicenses não aparece como detalhe secundário. Ela é colocada logo na entrada da carta porque funciona como o chão sobre o qual todo o restante será construído. Paulo chega a dizer que fala deles com orgulho entre as igrejas de Deus. Não porque aqueles irmãos sejam famosos, poderosos ou numerosos, mas porque estão permanecendo firmes. A imagem é a de uma igreja observada por outras comunidades cristãs, uma igreja cuja firmeza se torna testemunho. Em vez de ser lembrada por colapso, ela é lembrada por resistência. Em vez de ser conhecida por abandono, é conhecida por constância. E assim, logo nas primeiras linhas, 2 Tessalonicenses nos mostra que o sofrimento não apagou a identidade daquela igreja. Pelo contrário, em meio à pressão, aquilo que era verdadeiro ficou mais visível. Há aqui um ponto importante que precisa ser entendido com clareza. Quando Paulo fala do crescimento da fé e do aumento do amor em meio às tribulações, ele não está dizendo que o sofrimento em si produz automaticamente maturidade espiritual em qualquer pessoa. O texto mostra, na verdade, uma igreja que permanece em Deus e no Senhor Jesus Cristo enquanto atravessa a aflição. A pressão revela e fortalece uma fé que já está ancorada em Cristo. Isso ajuda a evitar uma leitura superficial, como se a dor fosse boa em si mesma. O destaque do texto não está na tribulação, mas na fidelidade de uma igreja que continua crescendo mesmo dentro dela. Assim, o livro começa com uma cena de encorajamento e reconhecimento. Antes das correções, antes dos esclarecimentos sobre os acontecimentos futuros, antes das advertências mais firmes, Paulo faz o espectador olhar para esta verdade inicial. Existe uma igreja sofrendo, perseverando e amadurecendo. E é exatamente para essa igreja real, pressionada, mas fiel, que a carta será escrita. A perseverança daquela igreja debaixo de perseguições não fica sem resposta dentro da carta. Logo em seguida,
Paulo ergue os olhos da dor presente para o horizonte do juízo de Deus. E o livro começa a mostrar que o sofrimento dos Tessalonicenses não deve ser lido como derrota, mas como parte de uma história maior. Ainda no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, o texto diz que aquela perseverança e aquela fé em meio às tribulações são demonstração do justo juízo de Deus, para que eles sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. A cena agora se amplia. O que antes parecia apenas pressão humana, hostilidade local e sofrimento terreno, passa a ser colocado diante do tribunal do próprio Deus. Paulo não permite que a igreja interprete sua dor apenas pelo que os olhos conseguem ver. Ele faz os irmãos enxergarem que existe uma justiça maior em andamento, mesmo quando ela ainda não se manifestou plenamente. A linguagem é forte. Eles sofrem por causa do reino de Deus. Isso significa que a aflição deles não está desconectada da sua identidade. Não se trata de sofrimento qualquer. É o peso suportado por quem pertence a um outro rei, por quem vive debaixo de outra autoridade, por quem já foi alcançado por um chamado que o mundo ao redor não aceita com facilidade. E então Paulo dá um passo ainda mais decisivo. Ele afirma que é justo para Deus dar em paga tribulação aos que os atribulam e dar alívio aos que são atribulados, juntamente com ele e seus companheiros. Nesse ponto, o texto nos leva para frente, para um dia ainda futuro, mas tratado como absolutamente certo. Paulo não está oferecendo aos Tessalonicenses uma palavra vaga de consolo emocional. Ele está falando de um acerto real, objetivo e definitivo. Os perseguidores não terão a última palavra. A violência, a rejeição e a opressão contra o povo de Deus não ficarão para sempre sem resposta. O sofrimento dos justos não será esquecido em algum canto escuro da história. Há um dia marcado em que Deus fará distinção, em que Deus responderá, em que Deus revelará publicamente aquilo que hoje ainda parece invertido. E essa resposta virá quando o Senhor Jesus se manifestar desde o céu com os anjos do seu poder, em chama de fogo. A imagem é majestosa e solene. O Cristo que agora é crido em meio à fraqueza será então visto em glória. O Senhor que sua igreja segue em meio à pressão será revelado em poder, não mais na humilhação de sua primeira vinda, mas na clareza irresistível de sua majestade. A carta coloca diante do espectador um cenário de revelação, autoridade e juízo. O mesmo Jesus em quem os Tessalonicenses confiam silenciosamente no presente aparecerá como Senhor manifesto diante de todos. Paulo então descreve dois destinos. De um lado, ele fala daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Sobre eles virá punição de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. De outro lado, ele mostra o desfecho dos santos. Cristo virá para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram. Essa é uma das viradas mais impressionantes do texto. Os mesmos crentes que agora são pressionados, feridos e desprezados pelo mundo serão, naquele dia, o povo no qual a glória de Cristo será vista com admiração. Aqueles que hoje sofrem infidelidade participarão da revelação da honra do seu Senhor. Paulo inclui os Tessalonicenses diretamente nessa esperança ao dizer: porque fostes cridos o nosso testemunho entre vós. Ou seja, isso não é uma cena distante para observadores anônimos. É a esperança concreta da própria igreja que está ouvindo a carta. O futuro descrito aqui pertence a eles. O juízo de Deus não aparece como um assunto abstrato para alimentar curiosidade religiosa. Ele aparece como resposta à dor da igreja, como promessa de justiça e como certeza de que a fidelidade dos santos não terminará em vazio. Aqui existe um ponto que precisa ser entendido com equilíbrio. Quando Paulo fala em ser considerado digno do reino de Deus, ele não está ensinando que os Tessalonicenses compram entrada no reino por meio do sofrimento. A ideia, no contexto, é que a perseverança deles manifesta a realidade de sua pertença a esse reino. O sofrimento não é o preço da salvação,
mas a evidência de que eles pertencem a Cristo em um mundo que resiste ao seu senhorio. Da mesma forma, quando Paulo fala da punição dos que não obedecem ao Evangelho, ele não está descrevendo uma simples ignorância intelectual, mas uma rejeição culpável da verdade de Deus revelada em Cristo. Assim, esse trecho coloca o sofrimento presente dentro do cenário final da história. A igreja não deve olhar para sua dor como se Deus estivesse ausente. Ela deve olhar para sua dor sabendo que o rei virá, que o juízo será reto, que o mal não ficará sem resposta e que Cristo será admirado exatamente naqueles que hoje perseveram em meio à aflição. Depois de erguer os olhos da igreja para o dia em que Cristo será revelado em glória, Paulo não deixa essa esperança pairando no ar como uma ideia distante. Ele traz tudo de volta para o presente e mostra que a expectativa pelo futuro precisa moldar a vida de agora. Ainda no final do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, Paulo diz: "Para isso também oramos sempre por vós." A carta se move, então, do horizonte do juízo e da glória para o ambiente silencioso da intercessão apostólica. Não se trata apenas de anunciar o que Deus fará no fim. Paulo também mostra o que ele pede que Deus faça já no presente, na vida concreta daquela igreja que sofre, persevera e espera. A esperança escatológica não empurra os tessalonicenses para a passividade. Pelo contrário, ela se transforma em oração para que eles vivam à altura daquilo que receberam. Paulo ora para que Deus os faça dignos da sua vocação. A imagem aqui não é a de pessoas tentando conquistar um chamado por esforço próprio, mas a de uma comunidade que já foi chamada por Deus e agora precisa ter sua vida moldada de maneira coerente com esse chamado. O apóstolo olha para a igreja não apenas como um grupo que aguarda livramento futuro, mas como um povo que deve carregar no presente as marcas visíveis da obra de Deus. A vocação recebida precisa aparecer no modo como eles permanecem, escolhem, resistem e vivem. Em seguida, Paulo aprofunda essa oração. Ele pede que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A cena é importante. O crescimento espiritual da igreja não é tratado como algo automático, superficial ou apenas emocional. Paulo sabe que existe fé real entre os tessalonicenses. Ele já reconheceu isso no início da carta. Mas agora pede que essa fé continue produzindo obra e que todo impulso de bondade que nasceu em seu coração seja levado à plenitude pelo próprio poder de Deus. A igreja não é chamada apenas a suportar a pressão. Ela é chamada a florescer em fidelidade dentro dela. Isso dá ao texto uma força especial. A oração apostólica não está centrada em conforto imediato, em facilidades externas ou em alívio sem transformação. Paulo não ignora o sofrimento da igreja, mas também não reduz sua intercessão ao desejo de que tudo fique mais leve. Ele pede algo maior, que no meio desse caminho difícil, Deus complete sua obra neles, que o chamado se torne visível, que a fé se torne operante, que a bondade não seja apenas intenção, mas fruto amadurecido pelo poder do Senhor. E então o texto chega ao seu ponto mais alto. Tudo isso acontece para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, o centro volta a ser Cristo. A perseverança da igreja, a dignidade do chamado, a obra da fé e a transformação presente não existem para exaltar os próprios crentes. O alvo final é que o nome de Jesus seja glorificado neles. A igreja fiel, em meio à aflição, se torna palco da honra do seu Senhor. E ao mesmo tempo, ela mesma participa dessa glória nele. O texto une de forma impressionante a glória de Cristo e o destino do seu povo. Essa é a beleza desse fechamento. A carta não permite que o espectador enxergue a vida cristã apenas como resistência fria até o fim. O que Paulo coloca diante da igreja é algo mais profundo. Deus está conduzindo seu povo para um futuro glorioso,
mas já está operando no presente para que esse povo viva de modo coerente com esse destino. A esperança futura não afasta a santidade prática, ela a alimenta. A expectativa pela vinda de Cristo não distrai a igreja de sua responsabilidade. Ela a chama a uma vida mais séria, mais firme e mais cheia da ação de Deus. Há um ponto importante aqui. Quando Paulo ora para que Deus os faça dignos da vocação, ele não está sugerindo que a igreja ainda precise merecer o chamado divino. A ideia do texto é de adequação e não de conquista. Deus chamou esse povo pela graça, e agora Paulo ora para que a vida deles corresponda à realidade desse chamado. Também é importante notar que toda essa transformação é atribuída ao poder de Deus e à graça de Deus. Isso impede tanto o orgulho espiritual quanto a leitura de que a santidade depende apenas de esforço humano. Assim, o primeiro movimento da carta termina não com uma teoria sobre o futuro, mas com uma oração que prende a igreja ao presente. O Cristo que virá em glória é o mesmo cujo nome deve ser glorificado desde já na vida do seu povo. Depois de terminar o primeiro movimento da carta com oração, esperança e um chamado a uma vida digna diante de Deus, o texto faz uma mudança importante. A câmera sai por um momento do campo da perseverança e entra no centro de uma inquietação que estava mexendo profundamente com aquela igreja. No começo do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo passa a tratar diretamente de um assunto que estava abalando os irmãos: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. A forma como ele introduz esse tema já mostra que não se trata de curiosidade teológica nem de especulação distante. Isso estava atingindo a estabilidade espiritual da igreja. Havia medo, confusão e agitação onde deveria haver firmeza. Paulo então faz um apelo claro. Ele pede aos irmãos que não se movam facilmente do seu entendimento, nem se perturbem. A linguagem é forte e visual. A ideia é a de uma mente sacudida, deslocada, arrancada do seu lugar de equilíbrio. Aqueles cristãos estavam sendo empurrados para dentro de um estado de alarme espiritual, como se algo decisivo já tivesse acontecido e eles tivessem sido lançados numa situação irreversível. O apóstolo intervém logo no início para frear esse descontrole. Em seguida, o texto mostra de onde vinha essa perturbação. Paulo menciona espírito, palavra ou carta, como se procedesse dele, afirmando que o dia do Senhor já havia chegado. Isso revela a gravidade da crise. Não era apenas um boato solto circulando entre os irmãos. Havia mensagens sendo recebidas com aparência de autoridade. Talvez alguém alegasse ter uma revelação espiritual. Talvez outros transmitissem um ensinamento oral com tom convincente. Talvez até circulasse algum texto que parecia vir do próprio círculo apostólico. O ponto central é que a igreja estava ouvindo vozes que falavam com força suficiente para abalar sua percepção da realidade. E o conteúdo desse engano era direto: o dia do Senhor já chegou. Para uma igreja que já vinha sofrendo perseguições e tribulações, isso podia produzir um efeito devastador. Se o dia decisivo de Deus já tivesse chegado, então como explicar o fato de ainda estarem cercados de dor, pressão e conflito? Como interpretar sua própria situação? A confusão escatológica não era um detalhe secundário. Ela mexia com a forma como aqueles irmãos liem o sofrimento, a esperança e a própria fidelidade de Deus. Paulo, então, age como quem segura os ombros da igreja para trazê-la novamente ao centro. Seu primeiro movimento não é detalhar todos os eventos futuros de uma só vez. Seu primeiro movimento é impedir que os irmãos continuem sendo arrastados pelo pânico. Ele quer restaurar sobriedade. Quer que a igreja volte a pensar com firmeza. Quer que os tessalonicenses entendam que nem toda voz religiosa merece confiança, nem toda mensagem que fala de fim dos tempos fala realmente em nome da verdade. Esse início do capítulo 2 é decisivo porque mostra que 2 Tessalonicenses não foi escrita para alimentar a ansiedade profética, mas para corrigi-la.
O apóstolo não escreve para excitar a imaginação dos irmãos, e sim para acalmar uma igreja que estava sendo ferida por interpretações erradas. Antes de explicar os acontecimentos ligados ao fim, Paulo limpa o terreno. Ele corta o efeito do engano e recoloca a comunidade em posição de ouvir com discernimento. Há aqui um ponto importante que precisa ser entendido com clareza. Quando Paulo fala do dia do Senhor, ele usa uma expressão carregada de peso bíblico associada ao agir decisivo de Deus em juízo e salvação. No contexto da carta, esse dia está ligado à vinda de Cristo e à reunião do seu povo com ele. O problema não era apenas uma diferença de opinião sobre detalhes do futuro, mas uma afirmação falsa de que esse grande momento já havia chegado. Por isso a reação de Paulo é tão urgente. Essa mentira distorcia a esperança cristã e desorganizava a vida da igreja. Assim, o capítulo 2 começa com um freio apostólico contra o engano. A igreja que sofria não precisava de mais alarme, mas de clareza. E Paulo começa deixando isso firme. O dia do Senhor não era algo a ser declarado de forma apressada por qualquer mensagem que aparecesse com aparência espiritual. Depois de impedir que a igreja continue sendo levada pelo alarme e pela confusão, Paulo não deixa um vazio no lugar. Ele não diz apenas que o dia do Senhor ainda não chegou. Ele passa a mostrar, com clareza, porque essa afirmação era falsa e o que ainda deveria ocorrer antes da manifestação final. Ainda no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo faz um alerta direto. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. O tom continua firme, mas agora o foco se estreita ainda mais. A questão já não é apenas acalmar uma igreja perturbada, é ensiná-la a discernir os sinais da história com sobriedade. O apóstolo não quer que os tessalonicenses vivam apavorados, mas também não quer que vivam desatentos. Por isso ele mostra que o fim não virá como um acontecimento solto, sem contexto, sem desenvolvimento, sem sinais prévios. Há um caminho de tensão espiritual e moral que precisa ser considerado. Paulo então afirma que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Com essas palavras, o cenário muda de imediato. O texto nos coloca diante de uma rebelião aberta, de um afastamento profundo, de um ambiente em que a oposição a Deus se torna mais visível e concentrada. A esperança cristã continua firme, mas o apóstolo mostra que essa esperança não é infantil. Ela não ignora o avanço do mal, nem trata a história como se estivesse automaticamente caminhando para um desfecho sereno. Antes da manifestação final de Cristo, haverá também uma manifestação intensa da iniquidade. A apostasia aparece como um grande abandono, uma ruptura, um movimento de afastamento da verdade. Paulo não desenvolve aqui todos os detalhes, mas a palavra já carrega a ideia de deserção espiritual, de rejeição consciente, de rebelião contra aquilo que antes deveria ser mantido. Ao lado dessa apostasia, ele fala da revelação do homem da iniquidade. Essa figura surge no texto como concentração dramática da oposição a Deus. O mal, que já opera no mundo de várias formas, aparece aqui de maneira condensada, personificada, exposta de forma mais nítida diante da história. E Paulo começa a descrever essa figura com traços que a tornam ainda mais solene e assustadora. Ele é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A linguagem é de confronto frontal. Não se trata de simples irreligião, nem apenas de imoralidade comum. Trata-se de uma pretensão de exaltação, de um movimento ativo de rivalidade, de uma arrogância que não aceita qualquer autoridade acima de si. O homem da iniquidade não é descrito apenas como alguém mau. Ele é descrito como alguém que se coloca contra Deus de modo deliberado e elevado. A cena se intensifica ainda mais quando Paulo diz que ele se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O texto chega ao auge da blasfêmia. A oposição não fica do lado de fora.
Ela entra em espaço de autoridade, assume posição de exaltação e tenta ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. A imagem é a de usurpação máxima, de orgulho extremo, de uma criatura tentando vestir os sinais da soberania divina. É como se a carta dissesse que o auge da iniquidade não é apenas a violência ou a mentira, mas a tentativa de destronar Deus no coração da adoração e da autoridade. Nesse momento, Paulo não se alonga em curiosidades. Ele não entrega à igreja um mapa detalhado para alimentar especulação. Seu foco continua sendo pastoral e vigilante. Ele quer que os tessalonicenses entendam uma coisa essencial: o mal não deve ser subestimado. A história não caminha apenas por crises políticas ou sociais. Há um confronto espiritual profundo acontecendo, e esse confronto terá uma expressão ainda mais aguda antes do fim. A igreja precisa saber disso não para viver fascinada pelo mal, mas para não ser surpreendida por ele. Então Paulo lembra aos irmãos que esse ensino não é novidade improvisada. Ele pergunta: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Essa lembrança tem força enorme dentro do texto. Ela mostra que o apóstolo já havia preparado a igreja para essa realidade quando ainda estava presente entre eles. O que ele escreve agora não é uma doutrina criada às pressas para responder a um rumor momentâneo. É parte do ensinamento apostólico que eles já haviam recebido. O problema não era a falta absoluta de instrução. O problema era que, em meio à aflição e às vozes confusas ao redor, os irmãos precisavam ser trazidos de volta ao que já tinham ouvido. Isso torna o trecho ainda mais importante para a carta como um todo. Paulo não corrige a igreja com novidades sensacionalistas. Ele corrige a igreja chamando-a de volta à memória apostólica. E nisso há uma lição fundamental. Quando a confusão aumenta, o caminho da igreja não é correr atrás da voz mais alarmante, mas retornar à palavra já recebida. Aqui existe um ponto difícil que precisa ser tratado com equilíbrio. A identidade exata do homem da iniquidade tem sido entendida de formas diferentes ao longo da história cristã. Alguns veem uma figura individual futura mais claramente definida. Outros percebem também uma dimensão de sistema de rebelião concentrado em uma liderança específica. O próprio texto, porém, destaca sobretudo seus traços espirituais e morais. Oposição a Deus, autoexaltação e pretensão blasfema. Para o fluxo da carta, o mais importante não é satisfazer toda curiosidade sobre identidade, mas entender que Paulo descreve uma expressão extrema do mal antes da manifestação final de Cristo. Também há discussão sobre o que significa exatamente assentar-se no santuário de Deus. Alguns entendem isso de modo mais literal, outros, de maneira mais simbólica, como ocupação de um espaço de autoridade religiosa. Como Paulo não desenvolve o ponto aqui, o melhor é manter o foco na intenção do texto, mostrar uma usurpação arrogante e sacrílega, em que alguém tenta ocupar o lugar que pertence a Deus. Assim, esse trecho aprofunda o alerta da carta. O dia do Senhor não pode ser tratado com leviandade, porque antes dele a história conhecerá um momento grave de rebelião, engano e exaltação do mal. A Igreja de Cristo precisa permanecer esperançosa, mas também sóbria, lembrando que a espera pelo fim inclui vigilância diante da apostasia e firmeza diante de tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus. Depois de mostrar que antes da manifestação final haveria a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, Paulo continua conduzindo a igreja por esse terreno difícil sem perder o controle da cena. Ele não deixa os tessalonicenses entregues ao medo. Pelo contrário, agora ele mostra que mesmo com toda a força do mal, a história ainda está nas mãos de Deus. Na sequência do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo lembra aos irmãos que eles sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente em seu próprio tempo. A carta entra aqui em uma parte solene e densa. O mal não é negado. Sua manifestação futura não é tratada como ilusão, mas Paulo afirma que existe uma contenção, existe um limite, existe algo ou alguém
que impede que essa revelação aconteça antes da hora determinada. A imagem é a de uma força sombria, já pressionando os limites da história, mas ainda impedida de se manifestar em sua forma plena. Em seguida, Paulo aprofunda ainda mais esse cenário ao dizer que o mistério da iniquidade já opera. Essa frase é decisiva. O apóstolo não fala do mal apenas como realidade futura. Ele mostra que ele já está em movimento no presente. Já existe uma energia de rebelião, engano e oposição a Deus trabalhando dentro da história. O que ainda não aconteceu plenamente já está, de certo modo, em atividade. Isso dá ao texto uma tensão muito forte. O futuro lança sua sombra sobre o presente. A rebelião final ainda não se revelou por completo, mas seus sinais, seu espírito e sua operação já podem ser percebidos. Ao mesmo tempo, Paulo diz que isso continua assim até que seja afastado aquele que agora o detém. De novo, a carta não entrega curiosidade fácil. Ela insiste mais na realidade da contenção do que na explicação detalhada de sua identidade. O ponto central é que a manifestação máxima do mal não acontecerá fora do tempo permitido. O homem da iniquidade não surgirá por autonomia absoluta. O mal avança, mas não governa soberanamente a história. Há um freio, há um limite, há uma hora marcada. Então Paulo leva a cena ao seu clímax. Depois dessa contenção e dessa operação já presente da iniquidade, será revelado o iníquo. E quando ele aparecer, a carta não deixa dúvida sobre seu destino. O Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A imagem é grandiosa e definitiva. O texto não descreve uma batalha equilibrada entre duas forças parecidas. Não há aqui sensação de disputa incerta. O perverso pode parecer imponente por um tempo, mas seu fim é instantaneamente colocado abaixo da autoridade de Cristo. Aquele que se exalta contra Deus será destruído pelo próprio Senhor quando ele se manifestar. Essa parte da carta é poderosa porque devolve proporção correta à história. O mal é real, seu avanço é real, o engano é real, a rebelião é real, mas nada disso ocupa o centro absoluto. O centro continua sendo Cristo. É a vinda de Cristo que define o fim da iniquidade. É a manifestação de Cristo que encerra a arrogância do perverso. É a palavra de Cristo que põe fim àquilo que parecia ameaçador. A carta, portanto, não chama a igreja a viver fascinada pelo mal, mas firmada na supremacia do Senhor. Na continuação do texto, Paulo descreve a atuação desse iníquo como sendo segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem. O cenário se torna ainda mais sério. O mal não virá apenas com força bruta ou oposição aberta. Virá também com sedução, aparência de poder, sinais capazes de impressionar e mentira revestida de plausibilidade. O engano será espiritual, moral e até religioso em sua aparência. Isso explica por que Paulo advertiu tanto a igreja contra ser facilmente movida do seu entendimento. O problema não seria algo grosseiro demais para ser reconhecido por qualquer um. Haveria engano com aparência convincente. Mas o texto vai ainda mais fundo e mostra por que esse engano alcança aqueles que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui Paulo toca o coração do problema. A perdição não é apresentada apenas como falta de informação. Ela está ligada à rejeição da verdade. Não se trata de pessoas neutras, sinceramente abertas, que foram vencidas por uma confusão inevitável. O texto mostra uma resistência moral e espiritual à verdade de Deus. Por isso, Paulo diz que Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, a fim de serem julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. A cena é severa e solene. A verdade rejeitada dá lugar ao engano abraçado. A mentira não aparece apenas como erro intelectual, mas como juízo sobre corações que preferiram a injustiça. O texto, assim, fecha esse bloco mostrando dois lados da mesma realidade. De um lado, o mal opera, engana e avança dentro dos limites permitidos.
De outro, sua derrota já está certa na manifestação de Cristo. E, no meio disso, a humanidade é revelada em sua resposta à verdade. Ou acolhe a verdade e permanece firme, ou rejeita a verdade e se torna presa do engano. Este é um dos pontos mais difíceis da carta, especialmente quando Paulo fala daquilo ou daquele que detém a manifestação plena do mal. Ao longo da história, surgiram várias interpretações: autoridade política, ação divina, poder espiritual, ordem providencial de Deus ou alguma referência conhecida pelos tessalonicenses e não detalhada para nós. Como Paulo diz que eles já sabiam do que se tratava. É provável que estivesse retomando um ensino oral anterior. O texto, porém, não insiste em satisfazer nossa curiosidade. Ele insiste em nos dar segurança. O mal está contido até o tempo determinado por Deus. Outro ponto que exige equilíbrio é a expressão de que Deus envia a operação do erro. Isso não significa que Deus se torne autor do pecado ou da mentira. O sentido do texto está ligado ao juízo de Deus sobre quem rejeita persistentemente a verdade. Em outras palavras, aqueles que recusam o amor da verdade são entregues ao engano que escolheram seguir. Paulo está mostrando a seriedade da rejeição ao Evangelho e a dimensão judicial desse endurecimento. Assim, esse trecho mantém a igreja em estado de vigilância, mas não de desespero. O mal já opera no presente, o engano é real, a mentira pode se vestir de poder, mas nada disso está fora do alcance do governo divino. Há limite, há tempo determinado e há um fim já garantido. O Cristo que virá em glória encerrará de uma vez por todas a arrogância da iniquidade. Depois de conduzir a igreja por esse cenário pesado de engano, iniquidade e juízo, Paulo muda novamente o foco da câmera. Ele não quer que os tessalonicenses fiquem parados olhando apenas para a força do erro. Agora, ele os faz olhar para a obra de Deus em favor deles, como quem tira os olhos da tempestade e os fixa no chão firme da salvação. Ainda no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo diz que deve sempre dar graças a Deus pelos irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. A mudança de tom é imediata e profunda. Depois de falar dos que perecem porque não acolheram o amor da verdade, o apóstolo volta-se para a igreja e a relembra de quem ela é diante de Deus. Ela não está definida pelo engano que circula ao redor. Ela não está entregue ao caos da história. Ela é um povo amado pelo Senhor, escolhido para a salvação. Essa afirmação devolve estabilidade ao texto. A igreja que ouve a carta não deve se enxergar apenas como uma comunidade cercada por perseguição, ameaçada por vozes confusas e vivendo em um tempo de intensa oposição espiritual. Ela deve se reconhecer, antes de tudo, como alvo do amor de Deus. E esse amor não aparece aqui como sentimento vago. Ele aparece ligado à ação soberana de Deus que chama, separa e conduz seu povo para a salvação. Paulo então mostra como essa salvação se manifesta em santificação do Espírito e fé na verdade. Isso é decisivo para o fluxo da carta. A segurança da igreja não é apresentada como mera proteção abstrata. Deus salva formando um povo santificado pelo Espírito e firmado na verdade. Em outras palavras, a salvação não é apenas destino futuro. Ela já opera no presente, moldando a vida da igreja, separando-a do erro, conduzindo a infidelidade e produzindo resposta verdadeira ao Evangelho. O Espírito de Deus age santificando. E essa obra é recebida em fé na verdade, não em fascínio pela mentira. Na sequência, Paulo diz que para isso Deus os chamou por meio do Evangelho anunciado por ele, para alcançarem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta une então passado, presente e futuro em uma linha só. No passado, Deus escolheu. No presente, Deus chama por meio do Evangelho e santifica pelo Espírito. No futuro, o alvo é a participação na glória de Cristo. A igreja não está perdida no meio de uma história confusa.
Ela está inserida em um movimento de salvação que parte do propósito de Deus, atravessa a pregação apostólica e caminha para a glória final. É por isso que Paulo, em seguida, transforma essa verdade em exortação direta. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aqui está o centro prático desse trecho. Depois de falar sobre escolha, chamado, santificação e glória, Paulo mostra como a igreja deve viver no meio da confusão, permanecendo firme, não correndo atrás de novidades alarmantes, não se deixando mover por vozes que aparentam autoridade, não abandonando aquilo que recebeu dos apóstolos. A firmeza da igreja está ligada à tradição apostólica, isto é, ao ensino transmitido por Paulo e seus companheiros, tanto oralmente quanto por carta. Essa palavra é muito importante dentro do livro. A segurança da igreja não depende de conseguir decifrar cada detalhe dos eventos finais com perfeição absoluta. A segurança da igreja está em permanecer na verdade que já lhe foi entregue. Paulo não manda os tessalonicenses caçarem novas revelações. Ele os chama a guardar o depósito apostólico. Num contexto de perturbação escatológica, isso funciona como âncora. Quando o erro tenta empurrar a igreja de um lado para outro, a resposta não é agitação, mas permanência. Então o trecho se encerra com uma oração de consolo. Paulo invoca o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, para consolar o coração dos irmãos e confirmá-los em toda boa obra e palavra. A carta não termina esse bloco apenas com uma ordem para resistir. Termina com uma bênção que mostra de onde vem a força para resistir. O mesmo Deus que ama é o Deus que consola. O mesmo Deus que chama é o Deus que confirma. O mesmo Senhor que será revelado em glória é aquele que já sustenta o coração do seu povo no presente. A imagem final desse trecho é profundamente pastoral. Depois de falar do peso do engano e da severidade do juízo, Paulo não deixa a igreja exausta. Ele a envolve novamente com amor, esperança, consolo e firmeza. A verdade apostólica não é apresentada como fardo seco, mas como lugar de segurança. A esperança cristã não é apresentada como abstração, mas como consolo real para o coração. E a perseverança da igreja não nasce de autoconfiança, mas da graça de Deus que a sustenta até o fim. Aqui há um ponto importante que precisa ser entendido com equilíbrio. Quando Paulo fala que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, ele está destacando a iniciativa soberana de Deus, não anulando a resposta humana. O próprio texto mantém juntas a ação divina e a resposta do homem ao falar de santificação do Espírito e fé, na verdade. Paulo não está construindo uma teoria fria, mas fortalecendo uma igreja para que ela saiba que sua segurança começa em Deus, passa pelo evangelho recebido e se expressa em perseverança concreta. Também é importante entender corretamente a palavra tradições neste contexto. Paulo não está falando de costumes humanos acumulados ao longo do tempo, mas do ensino apostólico transmitido à igreja. São as verdades do Evangelho e da fé cristã entregues pelos apóstolos. Em um momento de confusão, guardar essas tradições significa permanecer fiel à mensagem original de Cristo anunciada por seus mensageiros autorizados. Assim, esse trecho funciona como um grande contrapeso dentro da carta. Depois de mostrar a realidade do engano e do juízo, Paulo lembra a igreja de que ela pertence ao Deus que ama, chama, santifica, consola e conduz seu povo à glória de Cristo. Depois de reafirmar o amor de Deus, a firmeza da verdade apostólica e o consolo que sustenta a igreja, a carta faz mais uma mudança importante. Paulo tira os olhos dos tessalonicenses por um momento e os volta para o avanço contínuo da missão, mostrando que uma igreja firme não vive presa ao medo do futuro, mas continua participando da obra de Deus no presente. No começo do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, Paulo diz: "Finalmente, irmãos, orai por nós,
A cena agora se abre para além da própria igreja local. O apóstolo, que vem ensinando, corrigindo e consolando, também se coloca na posição de quem precisa das orações da comunidade. Isso já é significativo. A missão apostólica não aparece como uma máquina autossuficiente. Ela avança em dependência de Deus e em comunhão com a igreja. A mesma comunidade que recebe instrução é chamada a sustentar, em oração, o movimento da palavra. Paulo então mostra o motivo desse pedido, para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. A imagem é belíssima e cheia de movimento. A palavra do Senhor não é retratada como algo imóvel, guardado apenas em um espaço religioso. Ela corre, ela avança, ela atravessa cidades, alcança corações, entra em novos lugares e continua produzindo o mesmo efeito que já havia produzido em Tessalônica. E não basta que ela simplesmente circule. Paulo quer que ela seja glorificada, isto é, recebida com honra, reconhecida em sua autoridade e frutifique na vida das pessoas. Assim, a carta mostra que a esperança cristã não reduz a igreja à espera passiva. Enquanto o fim não chega, a palavra continua correndo. Em seguida, Paulo pede oração para que ele e seus companheiros sejam livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. O tom aqui volta a tocar a realidade dura da oposição. O avanço do evangelho não acontece em terreno neutro. Há resistência. Há homens que se colocam contra a mensagem. Há maldade real no caminho da missão. A igreja de Tessalônica conhecia isso por experiência própria, e agora ouve Paulo dizer que esse mesmo conflito também cerca os que anunciam a palavra. A oposição que atinge a igreja local e a oposição que cerca o ministério apostólico fazem parte do mesmo cenário de batalha espiritual e histórica. Mas Paulo não deixa a frase terminar na força dos perversos. Imediatamente ele muda o foco. Todavia, o Senhor é fiel. Essa é uma das declarações mais densas e consoladoras desse trecho. Os homens podem ser maus, a resistência pode ser real, a fé pode não ser de todos, mas a estabilidade da igreja e da missão não depende da bondade dos homens, depende da fidelidade do Senhor. E essa fidelidade não é abstrata. Paulo a descreve de modo concreto. O Senhor vos confirmará e guardará do maligno. A imagem, então, se torna muito pessoal e protetora. O Deus que chama também firma. O Senhor que envia sua palavra também sustenta aqueles que pertencem a Ele. Em meio a tanta instabilidade, perseguição, engano e oposição, a igreja ouve que não está largada à própria força. Ela será confirmada, ela será fortalecida, ela será guardada. E isso não vem da sua capacidade natural de resistência, mas da fidelidade constante do Senhor Jesus. Paulo continua dizendo que tem confiança no Senhor a respeito deles, de que estão fazendo e continuarão a fazer o que Ele ordena. Mais uma vez, a carta une responsabilidade humana e confiança em Deus. Paulo não trata os irmãos como passivos, nem como autônomos. Ele reconhece que eles devem obedecer, devem continuar firmes, devem praticar o que receberam. Mas sua confiança mais profunda não repousa apenas na disciplina da igreja. Repousa no Senhor que opera nela. É como se o apóstolo dissesse: eu espero ver perseverança em vocês, porque confio naquele que os sustenta. Então o trecho termina com uma oração curta, mas muito rica. O Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Depois de tantos alertas, consolos e instruções, Paulo toca o centro interior da vida cristã, o coração. É ali que a igreja precisa ser guiada. Não basta ter informação correta sobre os acontecimentos finais. Não basta conhecer a tradição apostólica de forma externa. O coração precisa ser conduzido ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O amor de Deus é o lugar de segurança. A perseverança de Cristo é o modelo e a fonte de firmeza. Assim, a carta fecha esse bloco, trazendo a igreja de volta ao essencial. Vida interior guiada por Deus, fidelidade sustentada por Cristo e missão continuando a avançar no mundo.
Há aqui um ponto importante que merece explicação breve. Quando Paulo diz que o Senhor guardará do maligno, a expressão pode ser entendida como referência ao mal em sentido mais amplo ou ao próprio maligno em sentido pessoal. As duas ideias se aproximam dentro da carta, porque o mal não é tratado apenas como ambiente moral, mas também como realidade espiritual ativa. De qualquer modo, o ponto central do texto permanece claro. A proteção final da igreja está na fidelidade do Senhor, não na ausência de conflito. Também é importante perceber que Paulo não separa oração e missão. A palavra corre, mas corre em resposta à dependência de Deus. Isso impede uma visão superficial da obra cristã, como se bastasse apenas atividade humana. Para Paulo, a missão avança com anúncio, oposição, oração e confiança contínua na fidelidade do Senhor. Assim, depois do grande bloco sobre engano, iniquidade e firmeza, a carta volta a colocar a igreja em movimento. O fim ainda não chegou, mas a palavra continua correndo. A oposição continua existindo, mas o Senhor permanece fiel, e a igreja não é chamada a viver paralisada pela ansiedade, mas fortalecida para continuar orando, obedecendo e permanecendo firme. Depois de falar sobre o avanço da palavra, a fidelidade do Senhor e a necessidade de um coração guiado ao amor de Deus e a perseverança de Cristo, Paulo traz a carta de volta para um problema muito concreto dentro da própria comunidade. A verdade que a igreja crê precisa aparecer na maneira como ela vive. E aqui o texto mostra que, em Tessalônica, essa ligação entre doutrina e prática havia começado a se romper em alguns casos. No capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, Paulo passa a dar uma ordem firme em nome do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos se afastem de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que deles receberam. A linguagem muda de tom mais uma vez. Agora não estamos diante apenas de consolo ou de esclarecimento profético. Estamos diante de disciplina comunitária. O problema não é pequeno, nem periférico. Há pessoas dentro da igreja vivendo de modo desordenado, e Paulo entende que isso precisa ser tratado com seriedade. A palavra desordenadamente carrega a ideia de alguém que saiu da linha, que não caminha no compasso esperado, que vive de forma indisciplinada. E Paulo mostra que esse comportamento não é apenas uma questão de estilo pessoal. Ele está em desacordo com a tradição apostólica recebida pela igreja. Ou seja, não se trata de uma preferência cultural ou de uma irritação prática do apóstolo. Trata-se de uma violação do padrão de vida ensinado desde o início. Então Paulo relembra o exemplo que ele mesmo e seus companheiros deixaram entre eles. Ele diz que os tessalonicenses sabem como devem imitá-los, porque não viveram de forma desordenada quando estiveram ali. Não comeram o pão de ninguém sem pagar. Pelo contrário, trabalharam com labor e fadiga noite e dia para não serem pesados a nenhum deles. A cena é muito importante. O apóstolo não corrige de longe com palavras vazias. Ele aponta para uma vida já vivida diante daquela igreja. Os missionários não apenas ensinaram com a boca, ensinaram com o próprio ritmo de vida, com disciplina, esforço e responsabilidade. Paulo faz questão de acrescentar que eles tinham direito de agir de outra forma, mas preferiram dar à igreja um modelo a ser imitado. Isso torna o argumento ainda mais forte. O ponto não é que ele fosse obrigado a trabalhar daquela maneira por falta de autoridade apostólica. O ponto é que ele escolheu agir assim para que ninguém confundisse o evangelho com comodismo, exploração ou irresponsabilidade. Em uma comunidade jovem na fé, ameaçada por pressões externas e por confusões internas, o exemplo apostólico precisava ser visível, concreto e memorável. E então Paulo relembra uma instrução que já havia dado quando ainda estava presente com eles. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. A frase é curta, dura e direta. Ela não foi escrita contra o fraco, o doente ou o necessitado real. Ela foi dirigida àquele que não quer trabalhar. O problema aqui não é incapacidade, é recusa.
Alguns estavam abandonando a responsabilidade comum da vida diária e, ao que tudo indica, vivendo às custas dos outros dentro da comunidade. A esperança cristã, mal compreendida, parecia ter sido usada como desculpa para desorganizar a vida prática. Paulo então descreve o quadro de modo ainda mais claro. Ele diz que ouviu que alguns entre eles andavam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Essa descrição torna tudo muito visual. Mãos paradas, vida improdutiva, rotina desajustada e, ao mesmo tempo, energia gasta em interferir no caminho dos outros. O vazio deixado pela falta de responsabilidade não produziu contemplação espiritual, produziu desordem. Quem abandonou o próprio dever começou a ocupar-se indevidamente do que não lhe cabia. A igreja, portanto, não estava lidando só com ociosidade, mas com um tipo de vida que enfraquecia a saúde da comunidade. Nesse ponto, a carta mostra com muita força que erro doutrinário nunca fica preso à mente. Ele desce para o cotidiano. Quando a esperança do retorno de Cristo é distorcida, ela pode deixar de gerar vigilância e passar a gerar fuga da responsabilidade. Alguns, ao que tudo indica, não estavam apenas confusos sobre o fim. Já estavam vivendo como se as obrigações normais da vida deixassem de importar. Paulo corta esse raciocínio pela raiz. Esperar Cristo corretamente não significa abandonar a ordem da vida, significa viver com ainda mais seriedade. Por isso o apóstolo ordena e exorta esses tais, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. A correção é firme, mas também restauradora. Paulo não está incentivando humilhação pública gratuita nem destruição da pessoa. Ele está chamando os desordenados de volta ao caminho certo. Voltem ao trabalho, voltem à calma, voltem à responsabilidade, voltem a sustentar a própria vida com dignidade. A solução não é uma agitação religiosa mais intensa. É uma vida ordenada, sóbria e coerente com o Evangelho. Aqui há um ponto importante que precisa ser entendido com clareza. Esse texto não foi dado para endurecer o coração contra pobres, enfermos, idosos ou pessoas realmente incapazes de trabalhar. O alvo de Paulo é outro, aqueles que se recusavam a trabalhar, embora pudessem, e transformavam essa recusa em desordem dentro da igreja. A distinção entre não poder e não querer é fundamental para que o texto não seja usado de forma cruel. Também é importante perceber que Paulo não trata o trabalho apenas como necessidade econômica, mas como parte da vida cristã ordenada. Em 2 Tessalonicenses, trabalhar tranquilamente é sinal de sobriedade, responsabilidade e fidelidade prática. A expectativa da volta de Cristo não destrói a rotina fiel. Ela purifica essa rotina e a coloca debaixo do senhorio de Jesus. Assim, esse trecho mostra que a esperança bíblica não nos arranca da realidade, mas nos ensina a habitá-la corretamente. A igreja que aguarda a vinda de Cristo não deve viver em descontrole, dependência irresponsável e agitação vazia. Deve viver com firmeza, disciplina e integridade, honrando o Senhor também nas coisas simples e concretas da vida diária. Depois de corrigir com firmeza os que estavam vivendo em desordem, Paulo leva a carta ao seu encerramento sem aliviar a seriedade do problema, mas também sem permitir que a igreja se torne fria, dura ou cansada. O fechamento de 2 Tessalonicenses junta essas duas coisas o tempo todo: disciplina e amor, firmeza e paz, correção e esperança. No final do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, Paulo primeiro se volta para a parte fiel da comunidade e diz: vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Essa frase vem logo depois da repreensão aos desordenados, e isso é importante. Em um ambiente onde alguns abusam da paciência da igreja, onde outros vivem de modo irresponsável e onde a comunidade precisa lidar com correção interna, sempre existe o risco de que os irmãos sinceros se desgastem. A prática do bem pode começar a parecer inútil. A generosidade pode começar a ser confundida com fraqueza. A perseverança pode começar a dar lugar ao desânimo. Paulo então segura a igreja nesse ponto e diz:
Em essência, não deixem que a desordem dos outros apague a constância de vocês. Continuem fazendo o bem. Em seguida, a carta volta ao caso dos desobedientes. Paulo ordena que, se alguém não obedecer ao que ele está dizendo por meio da carta, esse tal seja notado, e que os irmãos não se associem com ele, para que se envergonhe. A linguagem mostra uma medida concreta de disciplina comunitária. Não se trata apenas de desaprovação silenciosa. Trata-se de marcar a desobediência e responder a ela de forma visível no convívio da igreja. O objetivo dessa atitude não é humilhar por crueldade, nem expulsar por vingança. O objetivo é produzir consciência, quebrar a normalização da desordem e levar a pessoa a perceber a gravidade do seu caminho. Mas Paulo imediatamente impede qualquer distorção dessa disciplina. Ele acrescenta: todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Essa frase é uma das mais importantes do encerramento da carta. A igreja deve ser firme, mas não desumana. Deve se afastar do comportamento desordenado, mas sem transformar o irmão em objeto de ódio. Deve corrigir, mas sem romper completamente o vínculo fraternal. A disciplina aqui não é a linguagem da rejeição definitiva, é a linguagem da correção séria dentro da família da fé. O desobediente ainda é visto como irmão, ainda é alvo de advertência, ainda é tratado com a esperança de restauração. Esse equilíbrio diz muito sobre o coração de toda a carta. 2 Tessalonicenses não foi escrita para produzir uma igreja paranoica nem permissiva. Paulo não quer uma comunidade que feche os olhos para o erro, mas também não quer uma comunidade que responda ao erro com espírito de hostilidade. O caminho apostólico é mais difícil e mais maduro. Manter a verdade sem perder o amor, aplicar disciplina sem destruir a fraternidade, proteger a igreja sem abandonar o objetivo restaurador. Então o encerramento se eleva para uma bênção final. Paulo diz: o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Depois de uma carta que tratou de perseguição, juízo, engano, iniquidade, firmeza, disciplina e desordem, terminar com o Senhor da paz é profundamente significativo. A paz mencionada aqui não é superficial, não é negação dos conflitos. É a paz que vem do senhorio de Cristo sobre uma igreja que atravessa pressões externas e internas, mas continua guardada por Ele. A carta termina recolocando o coração da comunidade não no poder da sua própria organização, mas na presença do Senhor com ela. Na sequência, Paulo escreve a saudação de próprio punho. A saudação é de minha própria mão, de Paulo, que é o sinal em toda epístola. Assim escrevo. Aqui o texto toca novamente um ponto que combina com toda a crise enfrentada na carta. Logo no início do capítulo 2, Paulo já havia alertado contra mensagens e cartas que pareciam vir dele. Agora, no encerramento, ele autentica sua correspondência. A própria assinatura funciona como marca de autoridade apostólica e também como proteção pastoral contra falsificações e confusões. A igreja não deveria ser levada por qualquer voz que alegasse autoridade espiritual. Ela precisava reconhecer a palavra apostólica verdadeira. E então a carta termina como começou, com graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, não com alguns apenas, não apenas com os mais fortes, não apenas com os que nunca vacilaram. A bênção se estende à igreja inteira. É como se, ao final de todas as advertências e correções, Paulo ainda cobrisse a comunidade com a realidade central que sustenta tudo, a graça do Senhor Jesus. Essa graça esteve por trás do chamado, da perseverança, da firmeza, da correção, da esperança e da paz. E é essa mesma graça que precisa acompanhar a igreja depois que a leitura da carta termina. Assim, o livro se encerra com uma comunidade claramente retratada diante de nós. É uma igreja que sofre, que enfrenta confusão, que precisa de correção, mas que também é amada, instruída, consolada e sustentada. Paulo não a entrega nem ao medo do futuro, nem à frouxidão no presente. Ele a entrega ao Senhor da paz.
A chama a permanecer firme na verdade, perseverante no bem, disciplinada na vida comunitária e sustentada pela graça até o fim. Há aqui um ponto importante que merece atenção. Quando Paulo manda a igreja se afastar do desobediente, isso não deve ser entendido como licença para hostilidade pessoal, desprezo ou cancelamento completo do irmão. O próprio texto limita a disciplina ao dizer que ele não deve ser tratado como inimigo, mas advertido como irmão. O propósito é corretivo e restaurador, não destrutivo. Também é significativo que Paulo autentique a carta com sua própria mão. Isso se conecta com a preocupação do capítulo 2, onde a igreja estava sendo perturbada por mensagens que pareciam ter autoridade apostólica. O encerramento mostra que a verdade não pode ser separada de sua fonte legítima. Em um ambiente de confusão, reconhecer a voz apostólica verdadeira era parte da proteção da igreja. Com isso, 2 Tessalonicenses termina da mesma maneira como caminhou do início ao fim, com uma igreja chamada a continuar firme, sóbria e esperançosa, aguardando a Cristo não em desordem, nem em medo, mas em fidelidade concreta. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada por 2 Tessalonicenses. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento não apenas como o fim de um vídeo, mas como um ponto de reflexão espiritual diante da Palavra de Deus. Comente aqui embaixo, não só para participar, mas como um testemunho sincero do que o Senhor falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de 2 Tessalonicenses. Quero permanecer firme até a volta de Cristo. Esse comentário não é apenas uma frase. É uma declaração de quem entendeu que a vida cristã não pode ser conduzida por medo, confusão ou desordem, mas por perseverança, verdade e fidelidade. 2 Tessalonicenses nos mostrou que o povo de Deus pode atravessar tribulações, pode enfrentar enganos, pode viver dias difíceis, mas não está abandonado. O Senhor continua justo. O Senhor continua fiel. O Senhor continua sustentando a sua igreja até o fim. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo desse livro? Foi a certeza de que o sofrimento dos justos não passa despercebido diante de Deus? Foi o alerta para não se deixar levar por enganos espirituais? Foi a seriedade do chamado à firmeza na verdade? Foi a lembrança de que esperar a volta de Cristo não é viver em desordem, mas viver com responsabilidade, santidade e perseverança? Qual dessas verdades mais confrontou seu coração hoje? Compartilhe nos comentários, porque quando você testemunha, você fortalece sua fé e também ajuda outras pessoas a permanecerem firmes. Oro para que esta jornada por 2 Tessalonicenses não termine apenas como mais um estudo assistido, mas como um marco de fortalecimento espiritual na sua caminhada. Que você saia deste livro com os olhos mais levantados para Cristo, com o coração mais sóbrio diante da verdade e com a vida mais alinhada ao chamado de Deus. Que em tempos de confusão você permaneça firme, que em tempos de pressão você permaneça fiel, que em tempos de desânimo você se lembre de que o Senhor é fiel para confirmar e guardar os seus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus de forma verdadeira, este é o momento. Não adie, não endureça o coração. 2 Tessalonicenses deixa claro que a história caminha para o dia em que Cristo será revelado em glória. E a grande pergunta não é apenas entender os acontecimentos do fim. A grande pergunta é: você pertence a esse Senhor? Você está firmado na verdade? Você já se rendeu a Cristo? Se hoje você reconhece que precisa dele, fale com sinceridade aí onde você está. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Perdoa os meus pecados, muda a minha vida e firma o meu coração na tua verdade. Eu me entrego a ti e quero permanecer contigo até o fim. Que o Senhor fortaleça a sua fé, guarde o seu coração, conduza você em toda a verdade e faça da sua vida um testemunho vivo até o dia da manifestação de Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.